Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal aqui, onde nós estamos partilhando a palavra de Deus, que é tão importante para nós, é alimento para a nossa alma. Tenha um abençoado dia. Nós vamos meditar sobre a palavra de hoje, o evangelho de hoje, que tem um grande ensinamento para nós. Jesus vai nos ensinar sobre o divórcio, sobre a relação homem e mulher. Nós vamos ver o ensinamento de Jesus, o que ele traz para nós em relação a esse tema que é tão importante para a nossa reflexão. Deixa aí a sua curtida, compartilha também esse vídeo e comenta. Partilha aí o seu momento, o que você entendeu da palavra de Deus. É importante a sua interação, porque aí o vídeo pode chegar a mais pessoas. E essa reflexão da palavra de Deus pode chegar a pessoas que podem estar precisando dessa formação, podem estar precisando ser tocadas, alimentadas pela palavra de hoje. Nós vamos então meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Diz assim, Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando o repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de união ilegítima, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para nós entendermos essa passagem onde Jesus fala da relação do homem com a mulher, a gente precisa voltar muito, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Nós sabemos que Jesus ele veio trazer uma interpretação, a verdadeira interpretação para as Sagradas Escrituras. Jesus veio trazer a luz de muitas coisas que haviam sido entendidas errado. E havia sido entendido errado aquela passagem que fala da mulher que vai ser seduzida pela serpente. Por causa disso, a religião se tornou uma religião muito machista e culpou muito a mulher por conta daquela situação da sedução da serpente, a mulher que foi seduzida pela serpente, enfim. A gente sabe que se a gente for olhar e a gente vai ter várias interpretações, inclusive que a ordem nem foi dada para a mulher, se nós formos levar assim. É claro que tem todo um sentido teológico, mas a ordem foi dada para o homem. A mulher ainda não tinha nem sido tirada da costela do homem quando Deus deu essa ordem. E quando Deus vai lá para tomar satisfação, ele vai com o homem, não com a mulher. Enfim, isso é assunto para outro momento. Mas o que eu quero dizer é que houve essa interpretação e a mulher começou a ser rejeitada. Dentro da religião, a mulher começou a não ser nem contada. A mulher não era colocada em evidência. A mulher, você vai ver na multiplicação dos pães, diz lá que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque de fato a mulher não podia estudar, a mulher não tinha voz, não tinha vez, a mulher não tinha um local, um espaço reservado na sinagoga, no templo. As mulheres
se tivesse 50 mulheres, por exemplo, para começar um culto dentro de uma sinagoga, não havia culto, a não ser que tivesse pelo menos de 5 a 10 homens circuncidados para poder ter um culto na sinagoga. Se tivesse 50 mulheres, não teria, tinha que ter homens. Enfim, para você entender um pouquinho a condição da mulher. E aí, a concepção que se tinha era que as mulheres poderiam ser repudiadas. Olha a pergunta aqui para Jesus. Vai com a mulher, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Mas a lei de Moisés diz que pode repudiar, pode dar carta de divórcio ao repudiar a mulher. E Jesus vai dizer que não, no princípio não foi assim. E a lei está aí por causa da dureza do vosso coração. Então Jesus, ele vai trazer uma outra visão da lei, uma outra visão daquilo que foi escrito lá atrás, por causa da dureza do vosso coração. Então, o entendimento que se tinha em relação à mulher, inclusive nessa relação de divórcio, era que o homem podia, a mulher não. O homem podia dar carta de divórcio por qualquer motivo. E isso acontecia, isso era muito comum entre os judeus. Eles davam a carta de divórcio por qualquer motivo. O homem não gostava de alguma coisa que a mulher fazia, então podia dar por qualquer motivo. Jesus disse, não, isso é por causa da dureza do coração de vocês. Muitas leis, inclusive. Na época de Jesus, por exemplo, haviam 613 leis. Foi tirado dos 10 mandamentos, foi destrinchado, e haviam 613. Muitas leis eram necessárias para aquela época. Não podia comer sem lavar as mãos. Era uma lei necessária, porque não havia a higiene que nós temos hoje, muitas pessoas se contaminavam, então teve que ser colocado como lei, que era para as pessoas lavarem as mãos, para não se contaminarem, para não morrerem, para não contaminar alimentos e outras pessoas. Então foi colocado como lei, mas hoje não serve mais para nós essa lei. Tem leis que haviam antes e que não serve mais. A lei para a purificação dos pecados. Tinha um ritual, né? Se matava um animal, levava um cordeiro lá para um sacrifício no templo, o sacerdote fazia o sacrifício e pronto, fazia o ritual e você estava quite com Deus, nem precisava nem de arrependimento, era só chegar lá, oferecer um animal em sacrifício no templo, pronto. Hoje você não vai levar para um padre, para um pastor, não vai levar um animal para ser sacrificado para você ser purificado dos seus pecados. Não existe isso hoje, não serve para hoje. E aí muitas outras leis eram colocadas por causa da dureza do coração. Ou seja, Jesus ele vai querer que a gente volte lá para o princípio. O que Deus realmente queria? Jesus vai trazer para nós a mensagem original de Deus, a vontade original de Deus, aqui no caso, em relação ao homem e à mulher. É para que estejam unidos e o homem não pode se separar. A vontade de Deus é essa para o casal. A vontade de Deus é justamente essa, que não pode haver o divórcio, não pode haver a separação. Claro, a não ser em casos de uniões ilegítimas, né? Se for comprovado que por algumas situações, realmente aquele casamento não aconteceu. Enfim, mas nós precisamos entender aqui, porque Jesus até diz, né? Nem todo mundo é capaz de entender, nem todo mundo. E o que nós precisamos trazer como mensagem para nós hoje é que muitas vezes nós vamos querer ser contrário ao princípio ou aos princípios de Deus, vamos querer ser contrários à lei de Deus por causa da dureza do nosso coração. Por isso precisamos pedir um coração manso e humilde como o coração de Jesus para entender, para obedecer, para viver de fato os princípios de Deus, para entender a vontade de Deus e para viver essa vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos essa graça. Dai-nos o entendimento, dai-nos, Senhor, a tua sabedoria, que nós possamos compreender a tua vontade e viver plenamente essa vontade. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todos os casais, sobre todas as famílias, nós que estamos comemorando, celebrando, rezando pelas famílias nesta semana. Que o Senhor abençoe todos os casais, todas as famílias e abençoe grandemente a sua vida. Deixa aí o seu comentário, o que você entendeu do Evangelho
e também perguntas. Nós vamos no canal começar a responder perguntas, né, de dúvidas em relação à Sagrada Escritura, e nós vamos trazer aí alguns vídeos de formação bíblica que vai nos ajudar muito a compreender mais e mais a palavra de Deus. Um grande abraço fraterno, Deus abençoe grandemente.